Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15 e versículo 11. Eu vou ler os textos ímpares e os irmãos lê os pares, amém? Em nome de Jesus. Diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, que é o 12, né? A igreja continua então. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O filho disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vesti-lhe com um anel na mão e a marca dos pés. Traga o novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca deste um único cabrito para eu festejar com os meus amigos. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Amém? Amém? Graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Nós estaremos em breve tempo abordando sobre essa breve palavra, parábola que o Senhor Jesus nos conta. Quando a gente vai observar
o contexto no capítulo 15, a partir do versículo 11, que lemos sobre o filho perdido. Parece que nós só estamos sendo enxergando no texto um único filho perdido, porque é a parábola do filho. A epígrafe não diz a parábola dos filhos perdidos, mas de um único filho perdido. E é importante parafrasear isso aqui, porque nós, na verdade, estamos enxergando não só um filho perdido, mas os dois estão perdidos. Quando a gente alinha a narrativa do texto e observa o comportamento do filho mais novo, que se torna um comportamento que podemos dizer assim, libertino, de desejo de viver livre, fora da casa do seu pai, sem estar debaixo da tutela de ordem do pai. De outra sorte, encontramos o filho mais velho, que por sua vez é um tipo de um filho presunçoso, porque de imediato, quando ele observa o filho que foi embora e que voltou, seu próprio irmão, ele vai se justificar diante do pai, que há muito tempo estava ali, o pai nunca tinha dado um único cabrito para ele fazer essa festa a qual estava fazendo para o seu irmão, aquele o qual ele muito presunçosamente nem se dirige como seu irmão, mas você vai entender aqui no texto, na narrativa do texto, ele vai ignorar o filho, ou seja, o seu irmão como seu irmão, a ponto de dizer: este teu filho. Então ele é um presunçoso, podemos chamar ele de um moralista, o oposto do seu irmão, que é imoral ou amoral, podemos dizer assim, o amoral, o antimoral, o antiético, o anti-ordenado, o anti-princípio. Por quê? Porque ele é alguém, o filho mais novo, o filho pródigo. Na verdade não é só ele, existe um pródigo dentro da própria casa. Ele só não saiu de casa, mas estava tão distante quanto o outro que foi embora. Distante de quem? Do seu pai. Essa é a síntese, resumindo assim, uma introdução, para a gente entrar propriamente no texto. E algo a se observar é que não, como falamos a princípio, Jesus está contando apenas de um único filho, e chama ele de filho perdido, ou o pródigo, aquele que foi embora, que se perdeu. Mas o fato é que nós temos aqui dois filhos que estavam, digam, perdidos. Agora é intrigante observar isso, porque como dois filhos podem estar perdidos dentro da casa do seu próprio pai? Não é? É meio, diácono Wellington, meio complexo isso, meio contraditório essa questão, mas é um fato. Ao analisarmos, a gente vai observar que eram os dois filhos, dois irmãos, que viveram na casa do próprio pai, mesmo pai, cresceram, foram educados, receberam toda a educação possível, a educação ética, moral, tudo que um pai poderia, como um bom pai, porque a ilustração que Jesus faz aqui é de um bom pai, não é de um qualquer pai,
é de um pai que tem um conceito de pai, mas não de um pai ditador. Tem um conceito de pai, mas não de um pai moralista, onde o filho que erra tem que pagar no miudinho pelo seu erro. É um pai compassivo, é um pai de compaixão. A gente observa que a revelação desse pai aqui, que é o retrato da pessoa bendita de Deus, nosso Pai. E podemos dizer também que a narrativa do texto vai apresentar os dois filhos, a princípio único como pródigo, é só um, mas quando a gente lê, a gente observa que não é só o que foi embora que está perdido, o que ficou em casa está tão distante do pai como o outro que foi embora. Isso é algo muito estarrecedor, porque é o retrato de muitos cristãos, de muitos crentes que hoje estão na casa do Pai, mas estão distantes do Pai. Estão na casa do Pai, mas estão na casa do Pai presunçosos. Estão na casa do Pai, mas com desejo de sair da casa do Pai, porque se sente oprimidos pelas ordenanças do Pai, porque sabe que se ficar na casa do Pai, embora com toda a liberdade que o Pai dá, e com tudo que o Pai tem, porque tudo que é do Pai é do Filho, amém? O próprio Pai disse ao filho mais velho: meu filho, quando ele tentou se justificar que estava há tanto tempo com ele, mas ele nunca tinha matado um único cabrito. E parece que a gente passa a observar que o filho não tinha tanta ligação com o pai mais velho. E isso já é uma característica de uma distância. Por quê? Porque parece que não há uma verdade no que ele diz. O Senhor nunca matou um único cabrito para mim. Agora, será que era porque o pai nunca quis matar um cabrito para ele? Ou porque ele nunca pediu um cabrito? Né? Quem sabe ele nunca pediu nada ao pai, e o pai com tudo para dar para ele, mas porque ele nunca pediu, também o pai nunca deu. Isso mostra o retrato da distância que esse filho estava ali na casa do pai, mas muito distante do pai, tanto quanto o mais novo estava distante. Aí Jesus ele vai iniciar essa parábola, mas antes dessa parábola ele vai falar sobre outras parábolas, e nós vamos ver aí no versículo 15 a parábola do grande banquete. E todas essas parábolas que Jesus vai falar, a exemplo do grande banquete, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e agora a parábola do filho pródigo, você vai perceber que Jesus está falando a mesma coisa, e ele está falando da mesma perdição, do mesmo distanciamento, do mesmo orgulho. Ele está falando da mesma natureza caída que havia dos dois filhos que estavam ali, inclusive do filho pródigo, daquele filho que sai de casa por várias razões, e nós vamos caminhar dentro dessa compreensão. Jesus vai falar aqui sobre esses dois tipos, vamos chamá-los de dois tipos de perdição humana, porque o comportamento dos dois não foram comportamentos de um filho para um pai tão respeitoso, para um pai tão amoroso, para um pai tão cheio de graça e de misericórdia como esse pai é apresentado aqui,
como a figura do nosso Deus, que recebe o filho, embora passou na cara do pai, esfregou na cara do pai a falta de liberdade que ele não tinha. Na verdade, o pai nunca deixou ele preso a nada, ele sempre foi alguém livre, mesmo dentro de casa, ele foi livre, era livre, mas ele botou na cara do pai quando disse: dá-me o que é meu. E é claro, quando Jesus faz essa parábola aqui, ele está falando de Israel, amém? Ele está falando do povo judeu, e jamais numa cultura judaica um filho poderia pedir herança ao pai sem que antes o pai pudesse estar morto. Isso aqui é uma aberração da natureza caída, e só realmente uma perdição humana de alguém poderia viver essa realidade. Só alguém caído em si, caído nos seus conceitos, poderia ter um comportamento como esse. É como se ele estivesse dizendo: para mim o senhor já morreu, então eu tenho direito como testamento de sua morte, os meus direitos, eu quero ir embora. É como se ele estivesse querendo a morte do pai, dizendo: pai, o senhor para mim está morto, o senhor vivo ou não, para mim está morto. E a primeira perdição a gente pode chamar de perdição amoral, porque ele é um sem princípio. O filho pródigo que chega para o pai e pede a sua herança para ir embora, ele é um sem princípio, ele não respeita o princípio, a ordem. Ele é alguém que não olha para trás e não observa o que o pai lhe ensinou. Como um pai educa o filho, ele esqueceu dos mandamentos do pai, ele esqueceu do princípio da honra ao pai. Honra a teu pai, como o primeiro mandamento, honra a teu pai. Ele esqueceu disso, e ele é um antimoral. E ele aqui se comporta como uma moral. A segunda perdição, a segunda natureza de comportamento que não deveriam ter, mas tem, em relação ao filho mais velho, é o comportamento que podemos chamar de perdição moralista. Ele era muito moralista, porque ele se apresenta como alguém muito certinho diante do pai. Como é que teu filho vai embora, dá as costas para o Senhor, envergonha o Senhor, porque é uma vergonha um filho fazer isso diante do seu pai? Como é que ele despreza o Senhor, desonra o Senhor, e o Senhor na volta dele agora mata um novilho e faz uma festa para ele? E eu, que nunca virei as costas para o Senhor. Olha o moralista, olha o certinho, olha aquele que se justifica, né? Aquele que apresenta as boas obras. Veja o que eu tenho feito, eu nunca fiz isso. Só me faz lembrar aqui do fariseu e do publicano, né? A oração do fariseu e do publicano, que olha para o publicano e diz: Senhor, eu não sou como este, eu sou diferente dele. Tu sabes que eu não sou como ele. O moralista, ele é o crente, mas é um crente moralista, cheio de conceitos de verdade própria, cheio de razões que as razões desconhecem, mas está cheio de razões. E ele é um moralista, aquele que sinaliza que vai, que é, mas na verdade não é nada. Aquele que sinaliza que é o certinho, mas é o errado na história. Aquele que se justifica, mas que na verdade não tem nada de justificação. Mostra uma justiça, mas uma justiça própria. Mostra uma suposta verdade, mas não é a verdade do pai, é a verdade dele. Mostra uma compreensão, mas uma compreensão camuflada, mascarada, de um filho presunçoso, que na verdade não tem nenhuma ligação com o pai, que apresenta-se como alguém justo, um filho predileto, aquele filho que sempre fez a vontade do pai, mas na verdade não é nada disso. Ele é um presunçoso, ele é legalista, porque todo legalista é assim.
ele se apresenta como aquele que faz, e como aquele que faz mais do que qualquer um outro, porque ele se acha dono das razões, e se alguém faz diferente daquilo que ele faz, não é o correto, porque o correto é só o que ele faz. Quem entendeu? Esse é o legalista, é aquele que acha que se o outro estiver fazendo, não está certo, porque não é ele que está fazendo, e se não é ele que está fazendo, então esse outro não tem razão, não está certo, porque só estaria certo se fosse ele que estava fazendo, e se fosse como ele estivesse fazendo. Esse é o legalista. Ambos os dois estão dentro da mesma casa, tem o mesmo pai. Diga comigo, estão dentro da mesma casa, tem o mesmo pai, mas os dois estão perdidos. Oi, irmão, você é tão sério. Eu vou lhe ser sincero, isso é confrontador conosco. Essa parábola é muito mais além do que eu possa estar aqui falando para vocês. Ela tem uma dimensão de um conceito espiritual do Evangelho, não é minha, mas do Evangelho. É por isso que Jesus ele vem falando sobre a ovelha perdida. Ele fala da moeda perdida, que é a dracma, né? A moeda da dracma. Ele fala da parábola do grande banquete, porque também ali está todo tipo de gente injustificáveis, que não tem como estar no banquete do rei, porque eles não são os filhos, foram apenas os chamados, mas foram justificados só por uma única questão, porque vestiram a veste do rei. E aí, porque vestiram a veste do rei, entrou aleijado para a festa do banquete, entrou cego, entrou prostituta, entrou todo mundo, por uma única razão, porque aceitaram a justiça do rei, aceitaram os princípios do rei, que foi se cobrir com a veste do rei. E Jesus vai falando, e todos eles estavam perdidos, todos eles estavam sem nenhum conceito moral de ser, nenhum deles havia condição nenhuma. E Jesus fala da dracma perdida, e a dracma estava perdida onde? Dentro de casa. Jesus depois vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida é outro retrato da perdição, porque a ovelha era de quem? De quem era a ovelha? Diga, do bom pastor. E Jesus faz referência a quem aqui? Quem é o bom pastor? Ele é o bom pastor. Se ele é o bom pastor, e se ele faz referência ao bom pastor, ao pastor que deixou as 99 e foi em busca da ovelha, que ele chama de ovelha perdida, essa ovelha era de quem? Mas a Bíblia diz que ela estava perdida. É intrigante. Você parou para analisar isso? Ela era de Jesus, era do bom pastor, mas estava perdida, desgarrada. Mas era de quem? De Jesus. Isso é muito forte. Então nós temos aqui a primeira questão. Eu vou me apressar porque as horas não deixam a gente ficar mais à vontade. Em relação ao filho mais novo, que é conhecido como filho pródigo, aquele que vai embora, aquele que sai, pede a sua herança e vai embora. E você já sabe o que acontece, mas qual a razão? Qual a razão? E ele é amoral pelo único fato de ter pedido a sua herança e ir embora. E aí, por causa disso, porque esse é o eixo do filho querer ir embora, porque ele quer a sua herança. Ele quer a sua herança. E ele quer a sua herança para administrar a sua herança. Ele está cansado de ser administrado. Ele sabe que é dele, mas essa herança está na mão do seu pai.
E ele está cansado de ser administrado, então ele quer herança para administrar. E eu quero citar 3 características básicas para conferir que de fato, com a razão dele se apresentar aqui como um perdido, mesmo sendo filho, estando dentro da casa do pai. Ele é conceituado como um filho amoral, porque, primeiro, ele se caracteriza como alguém individualista. Você vai ver que no versículo 12, não é isso mesmo? O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Veja que o pai tinha herança para quem? Para todo mundo. Todos que são seus filhos têm herança do pai. E o pai chegou a dizer ao filho mais velho: tudo que é meu é seu. É como se o pai estivesse dizendo, já antecipando que o filho já tinha dito para ele: mas meu filho, eu não tenho nada em particular aqui. Aqui não existe uma herança de papai, de mamãe. Aqui não tem uma outra herança que é de vocês. Não, tudo que o pai tem é seu. Mas o filho, ele quis viver uma vida individualista. Eu quero a minha parte da herança. Ele queria ser dono da sua própria vida. Às vezes a gente tem esse tipo de comportamento. De vez em quando a gente, e alguns se cansam de viver debaixo da tutela do pai, que é tão bom. Tem crente que se cansa, porque não quer viver mais debaixo da autoridade do pai, porque acha que a autoridade do pai é um jugo e um fardo pesado, e acha melhor ficar fora da casa do pai, porque tem muita regra, porque tem muitos 9 fora, tem muita letra, é muito o que fazer e o que não fazer, tem muitos limites que o pai estabelece. E para quem quer viver uma vida individual, para quem quer viver uma vida dissoluta, ou seja, sem estar debaixo de autoridade de ordem nenhuma, a casa do pai parece que não é mais a casa que cabe ele. Parece que essa casa está muito apertada e não cabe mais ele, porque agora a mentalidade dele é uma mentalidade de individualismo. Não dá para viver com o irmão, não dá para estar ali naquela casa, porque aquela casa é uma casa de compartilhar a vida, é uma casa onde o pai tem tudo para todo mundo, mas ele não aceita mais esse estilo de vida. Ele não quer tudo para todo mundo, ele quer ser tudo para ele. E ele não está aceitando mais que, mesmo sabendo que o pai tem, é dele também, lhe pertence como direito, porque é filho, mas ele está cansado de que o pai administre isso para ele. Ele quer que a fonte seja ele para administrar. Ele quer que parta dele e não mais de outro. Ele está cansado de compartilhar a bênção com o irmão, com a família. Ele não quer mais o convívio. Ele vive agora e decide viver uma vida individualista. Tem muitos cristãos que já se cansaram de um culto como este. Tem muitos cristãos que já se cansaram de viver em grupo. É muito problema aquele departamento. Tem muitos cristãos que já mandaram riscar seus nomes. Não estou mais nesse grupo não. Temos cristãos que não conseguem viver mais em grupo, querem viver individual, não querem ter mais compromisso com a obra, não querem mais andar juntos de mão dadas, acham que não dá mais, porque tem muito espinho, e decidiram viver dissolutamente. Às vezes estar em nosso meio, mas estar individual, não quer compromisso, não aceita mais esse compartilhar, esse reunir-se, esse estar junto, não cabe mais no seu roteiro, não faz parte mais do seu convívio isso.
A sua ideia é outra, a ideia é de um ser sozinho, isolado. E que se há alguma coisa boa, tem que partir dele. Ele não aceita ser administrado por A e por B, e muito menos pelo seu próprio pai. E podemos dizer que é a fonte da sua existência, se referindo a Deus, o nosso Pai. Ele não quer ser mais dependente do Pai. Oh, irmãos, quando nós perdemos essa compreensão de dependência do Pai, a gente se perde e se coloca na condição desse filho amoral, esse filho inconsequente aqui, e passa a viver, quem sabe às vezes até aqui na casa do Pai, mas muito distante do Pai. A exemplo do filho mais velho, que não saiu de casa, mas estava tão distante quanto o novo saiu de casa. Então, o princípio é permitir que Deus, Ele conduza a nossa vida. Amém? Aceitar essa dependência não deve ser um jugo. Aceitar estar na casa do Pai e ser administrado pelo Pai, aceitar os princípios do Pai, aceitar as doutrinas do Pai, aceitar toda a ordenança do Pai, não deve ser um jugo e um fardo, mas deve ser o meu e o seu prazer. Amém? Oh. Quantos cristãos já não se alegram mais quando chega o dia do culto? Parece que pesa na consciência. Ai, hoje tem culto, meu Deus. Nessa caminhada já ouvi cristãos soprarem ao lembrar que tem culto. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos sentir prazer e contar as horas para o próximo culto chegar. Amém? Contar as horas para o próximo culto chegar, seja ele qual for a liturgia, não importa. Se é para a casa do Pai que eu preciso estar, eu vou estar lá, porque na casa do Pai tem pão, tem água, na casa do meu Pai tem tudo que eu preciso. É um prazer estar na casa do Pai, e não só na casa do Pai, mas com o Pai. Porque a ênfase de estar aqui, irmão, não é para estar aqui dentro dessas quatro paredes. A ênfase é o Pai. O desejo de estar aqui é por causa do Pai, não é por causa do lugar. Eu vou sair de casa um pouquinho, pelo menos vou ter um pouquinho de paz na igreja. Não é vir para a igreja porque em casa está pegando fogo, porque a mulher briga, porque o marido xinga, porque o filho faz barulho, porque o filho sabe? Não, porque tem crente assim. Tem crente que vai para a casa do Pai, sai de casa para ver se tem um pouquinho de paz. E se ele pudesse não voltar para casa, ele não voltava mais. Se ele pudesse não voltar para casa, ela não voltava mais, porque às vezes vem para a casa do Pai, mas não por causa do Pai, é por causa do ambiente que é outro. Aqui todo mundo dá glória a Deus, aleluia. A casa dele é só briga, é só grito, é só zoada, é só incompreensão, é só desavença, é só intriga, é só palavreto, é só discórdia, é só, sabe? É tudo aquilo que alguém não desejaria. Então na casa do Pai, pelo menos durante o culto, eu vou ter um pouquinho de paz. E aí já nos deparamos na contramão do reino de Deus, porque eu não tenho que estar aqui, porque aqui eu tenho um pouquinho de paz. Porque eu já estou querendo estar aqui de forma presunçosa e legalista, querendo estar na casa do Pai por causa de algo que o Pai tem para me dar, um pouquinho de paz, mas não por causa do Pai, mas não para estar num relacionamento com o Pai. A segunda razão é que o filho amoral, que é o filho que sai de casa, a vida dele é marcada pela busca do distanciamento do seu pai. Amém? Ele está cansado de estar perto do pai. Ele dá a minha herança porque eu quero viver a minha vida. E o que ele faz? Ele fica
lá no quintal da casa do pai, ele diz: pai, eu vou fazer uma casa para mim aqui, em um desses pedacinhos aqui. Não, ele vai ir, ele diz: quanto mais distante do pai, melhor. Quanto mais eu ficar distante de meu pai, melhor para mim, porque eu não vou estar ouvindo nada, ele não vai estar vendo o que eu vou fazer, eu vou ser livre, eu não vou estar mais preso aos caprichos dele, eu não vou estar precisando me preocupar se ele vai gostar, se ele não vai gostar do que eu estou fazendo, afinal de contas, distante dele, ele não vai encher meu saco. Em outras palavras, ele não vai me aperrear com as repreensões dele, ele não vai me disciplinar. Se houver eu fazendo alguma coisa errada, eu vou ser responsável pelos meus atos. E ele quis ficar distante do pai. A pior coisa do mundo é desejar ficar distante do pai. Em terceira instância, ele é marcado pela busca absoluta da satisfação dele, porque o que ele quer como herança é justamente para satisfazer os desejos e os prazeres dele. Que se de repente fosse fazer isso junto com o pai e na casa do pai, o pai o quê? Não permitiria. Por quê? Porque quando você lê a narrativa do texto, ele gasta absolutamente com mulheres, com todos os prazeres que o mundo lhe oferece, e ele sabe que na casa do pai, com o pai, ele não teria essa liberdade que o mundo estava lhe dando, porque o pai tinha um outro mundo para ele, e tinha educado ele no outro sistema, com outra visão, com outro conceito de enxergar a vida. E ele, sabendo disso, ele busca se distanciar para exatamente isso, para se satisfazer. E essa é a condição, a razão do porquê, e muitas outras que poderíamos, mas eu quero citar apenas essas três. Falar sobre o filho pródigo, a razão dele ter ido embora. Segundo é o moralista, aquele que se acha certinho, que chega para o seu pai, reclama com o pai, critica o seu pai, porque ele faz uma crítica ao seu pai: você nunca me deu nada, estou aqui tanto tempo, você nunca fez nada por mim. É o certinho, aquele que se acha certinho. Estava no meio, estava lá, na casa do pai, mais perto do pai do que o filho que foi embora, juntinho. O pai passava por ele, parece que eu estou vendo, o pai passava por ele pelo pai, sentava na mesa com o pai, comia com o pai, cuidava das coisas do pai, estava muito próximo não só do pai, mas de tudo que o pai tinha, mas ao mesmo tempo estava tão longe quanto o filho mais pródigo, ou o filho mais novo, ou o irmão mais novo, melhor dizendo, estava tanto distante tanto quanto o outro. E esse também possui algumas características. Ele traz consigo o seu comportamento moralista, do certo, do justo. Ele traz algumas características e a primeira característica é que ele vai dizer no versículo 25 ao 28, que o pai nunca fez festa para ele. O pai nunca fez nada por ele. Agora tudo isso só porque ele vê o pai fazendo para quem? Para o filho, porque até então ele não tinha reclamado nada com o pai. Até então está tudo certo. Mas na hora que o pai decide fazer uma festa para o outro, ele: epa, vocês. É o retrato de pessoas que não se alegram com a alegria do outro. É o retrato de gente que não se satisfaz com a festa que o pai faz para o outro e com o outro. É o retrato do orgulho, da soberba, de alguém que se acha o único merecedor de festa, de bênção. Parece que todo mundo e qualquer um fora dele
não é merecedor de nada. E essa consciência é deturpada, porque ele reclama com o pai. E aí, a outra característica que vai modelar esse presunçoso, esse legalista do filho mais velho, que está tanto longe do pai quanto do filho mais novo, é exatamente a falta da liberdade na vida. Ele diz que não tem liberdade. O senhor nunca fez nada para mim, eu não mereço. Ele se acha merecedor. Ele se acha merecedor e se declara merecedor e justificado. E ele se justifica dizendo o quê? Eu há tanto tempo que sim, tanto tempo que eu estou com o Senhor, eu nunca virei as costas como esse meu irmão, eu nunca abandonei o Senhor também nunca fez nada por mim. Então ele se acha merecedor. Deus não faz nada por mim e por você porque somos merecedores. É o amor e a graça dele. Amém? É o amor e a graça dele. Isso que aconteceu na vida do esposo da irmã foi o amor e a graça de Deus. Amém? E qualquer outra bondade que eu, que você, que qualquer outro crente na face da terra receba, é graça e bondade do Pai. Amém? Nós chegamos aqui agora, mas nenhum de nós que conseguimos chegar aqui nesse culto somos melhores do que aqueles que não puderam chegar. Eu tenho fé porque eu cheguei aqui hoje. Eu sou o crente, consegui chegar hoje aqui. Mas fulano não, fulano nem veio para o culto, então não merece a benção de Deus não. Então, de vez em quando a gente se acha merecedor de alguma coisa, porque faz alguma coisa que o outro não faz. A gente pensa assim, isso ou não? Esse é o conceito moralista de crente, é ou não é? E diga-se de passagem, de vez em quando a gente ensina nossos filhos a serem moralistas, sim ou não? Quer ver uma coisa? Mamãe, por que a senhora não me deu isso aqui? Me deu para fulano, porque ele fez você não. De certa forma a gente está ensinando que deve se receber por fazer, que ele deve entender que o princípio para se ganhar algumas coisas precisa ser conduzido por um caminho de sacrifício, de esforço, mas ao mesmo tempo estamos ensinando ele a ser um moralista. E o outro vai dizer, eu ganhei porque fiz, eu mereci. É assim ou não é? Sim ou não? Só que no mundo espiritual não é assim. No mundo de Deus não é assim. Ainda que eu tenha consciência que eu preciso servir a Deus, que eu tenho necessidade de fazer a vontade de Deus, amém? E que eu como servo, eu preciso servir o reino de Deus, não como um Deus ditador, que me escora na parede, que empurra, que me ameaça dizendo, se eu não fizer, eu vou morrer, eu vou me matar, não. Mas com humildade, com a consciência de que Ele me chamou, e me chamou para servi-lo, e eu como filho, como servo agora, tenho um dever de fazer isso de todo o meu coração, todo o meu coração, sem justificar nenhuma bênção que Ele possa me dar, porque fiz alguma coisa para Ele. Porque Paulo vai dizer que toda a nossa justiça, foi falado isso no início do culto, é como trapo de... Não há como justificar nada que eu possa receber de Deus pelas minhas obras, não há. É graça e o favor imerecido de Deus. Quando enxergamos e temos essa consciência de viver na casa do Pai com esse conceito, nós nos desarmamos e nos submetemos à vontade de Deus, como filhos amados, filhos humildes do Senhor.
E essa falta de relação é uma terceira característica do filho mais velho. Ele não tem uma relação com o pai. Ele tem relação com o quê? O que é que ele diz? Há tanto tempo eu te sirvo. Ele tem relação com as ovelhas do pai. Ele é um bom servo. Faz tudo que o pai manda. Se acorda de madrugada. Dorme tarde. Amém? Faz o que, quem sabe, um outro filho não pudesse fazer. Ele é um bom servo. Mas ele só tem relação com o serviço do pai, com os bens do pai, com os afazeres do pai, mas não tem relação com o pai. Entende o que falamos no começo agora? Que não adianta eu vir para essa casa simplesmente pelo prazer de estar nessa casa, se não há um prazer muito maior pelo pai que está na casa, pela presença de Deus que está na casa. Porque se eu viver esse conceito, eu vou me perder com o tempo. Então a falta dessa relação é uma característica. Já o mais moço nunca saiu de perto do pai, porém estava também distante do pai, tanto quanto o mais velho. O mais novo pelo menos já conheceu como pai que o seu pai era seu pai, e era um pai de quê? De misericórdia. A única ênfase de bondade, vamos dizer assim, de diferença entre os dois, porque os dois estão perdidos. Ninguém aqui está bonzinho, todos os dois estão perdidos. Mas a única diferença entre um e outro, quando se deparam diante da realidade do pai, da figura do pai, é que o mais novo, embora foi embora, ele reconhece o seu pai como um pai misericordioso. Ele não critica o seu pai, como fez o filho mais velho. Ele não aponta o dedo para o pai e acusa o pai de não ter feito nada por ele. Logo, como esses dois filhos perdidos, agora, como é que eles podem se resolver? Como resolver esse problema, né? E aí eu tenho 5 minutos a fazer esse desfecho aqui com vocês. E porque eles são os filhos, mas são os filhos que estão em casa, na casa do pai, o quê? Qual é a classificação aqui dos dois? Porque não é só um. O filho pródigo é o que sai, é o pródigo perdido, é o filho perdido. Mas a maravilha do texto vai nos mostrar que os dois estão, não vi, os dois estão aonde? A casa do pai. E agora, como se salvar? Porque ele está perdido, precisa ser encontrado. E quem precisa ser encontrado não é só o que foi embora, é o que ficou também, porque está tão perdido quanto aquele que foi embora. O mais moço percorre 4 caminhos. E o primeiro caminho, no versículo entre o 14 e 16, ele entende o seu real sentido do mundo, e que o mundo que está em volta dele, como ele achava que jamais passaria, tudo aquilo não passa de uma fantasia. Ele reconhece a sua real condição de miserável, pecador, diante do Pai, de um infligente da lei, de um infligente dos critérios do seu Pai. Ele reconhece isso. Depois que ele reconhece isso, ele cai em si. É o que a Bíblia fala: reconhecer é cair em si, é ter a consciência que errou, e errou feio. Depois ele olha para dentro dele e faz uma retrospectiva e pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? E quando é que ele pergunta o que é que eu estou fazendo aqui? É quando ele diz: quantos servos da casa de meu pai têm o melhor, e eu aqui comendo as bolotas de porco. Ele faz uma retrospectiva, uma introspectiva da sua realidade e pergunta para si: o que é que eu estou fazendo aqui? Este não é o meu lugar. O meu lugar é perto de meu pai, é na casa de meu pai. Em terceira situação, ele toma a decisão de voltar ao pai, para a sua origem.
porque o pai é a sua origem. Se ele fosse para a casa do tio, observe que ele não se lembra do tio, ele não fala, eu vou para a casa do meu tio, eu vou para a casa do meu sobrinho, eu vou para a casa do meu parente mais próximo. Não, ele só se lembra do pai, mesmo tendo feito toda aquela parafernália, toda aquela vergonha, mas ele sabe que o pai é o único caminho de volta para a sua origem. Ele sabe que só voltando para o pai, ele poderá de novo se tornar e sentir-se filho de novo. Só assim ele poderia enxergar de novo a afinidade que tem de filho para um pai, voltando para a sua origem, que era para a casa do pai. Em quarta instância, ele faz a coisa mais difícil de se fazer. E o que é a coisa mais difícil de se fazer? É aceitar a bondade do pai. Porque, pensa comigo, já estou encerrando. Imagine você, se o pai dissesse para ele, é o seguinte, eu aceito você, mas você tem que pagar, levando 10 chicotadas no tronco, vai apanhar, filho malcriado, vou te receber de volta, agora vai apanhar feio, ou então, você vai trabalhar para mim 10 anos, porque a vergonha que você me fez foi muito feia. Eu fiquei envergonhado diante dos meus vizinhos. Eu fiquei como alguém inexistente. É como se você pegasse o atestado de morte do seu pai e fosse embora. Eu fiquei com a cara no chão por causa da sua atitude. Mas o pai não fez isso. O pai fez o quê? O pai fez uma festa. O pai se alegrou com ele. O pai mostrou a ele, deu para ele o que ele jamais esperaria que o seu pai fizesse. Recebeu ele como se nada tivesse acontecido. Era como se o pai estivesse dizendo: filho, eu apago agora da minha memória todo esse erro que você cometeu e vamos começar tudo de novo. Você tem uma nova história comigo agora. E mais, eu vou fazer uma festa como no dia do seu nascimento, porque todo filho que nascia judeu, principalmente o filho macho, os judeus faziam e fazem festa até o dia de hoje, quando é um filho homem. E parece que eu estou vendo o pai fazendo festa no seu nascimento. E o pai vai dizer ao filho mais velho, que critica a chegada do filho, ele diz: meu filho, seu filho estava morto e reviveu. Temos razões, motivo para dar festa. Ele reviveu. E ele aceita a graça de Deus. Sabe, querido? Sabe por que muitos não se mantém na casa do pai? Porque a graça do pai é tão grande que assusta muitos cristãos. A graça do pai é algo tão abundante que chega a assustar muitos cristãos legalistas, que acham que precisa subir escada de joelho, que acha que precisa matar um bode aqui para Deus aceitar o sacrifício e a vida dele, que precisa voltar aos rudimentos da lei, fazendo toda aquela parafernália, todos aqueles rudimentos e exigências da lei, para Deus talvez pudesse aceitar, quando na verdade essa graça, ela está muito distante de tudo isso, e a única coisa que o pai deseja é que haja arrependimento no coração. Amém? É que eu e você possamos ter essa consciência de que o mundo lá fora não serve mais para mim. Nenhum conceito do mundo serve mais para mim agora, porque na casa de meu pai eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não tenho falta de nada. Com essa consciência, o pai me recebe aqui e agora. Não importa o que eu fiz lá fora, o pai me aceita, mas desde que eu aceite a sua graça e a sua misericórdia. Foi assim que o filho mais novo se salvou. Amém? Agora, como foi que o filho mais velho se salvou? E a única forma do filho mais velho se salvar, e como é que ele corre para essa salvação? Eu poderia fazer isso, porque o texto não diz que ele fez isso. Pelo menos ouviu a mensagem que o pai deu, mas ele não fez isso. Mas a única forma dele se salvar, porque
de muitos erros que ele cometeu, tanto quanto mais novo, é muito crucial, e é espantoso ele dizer isso. Ele vai dizer uma palavra-chave: este teu filho nunca fez nada para merecer isso. Ou seja, ele recusa o seu irmão ser seu irmão. Ele diz: este teu filho, ele não é meu irmão, ele é teu filho, meu irmão não, eu não tenho nada a ver com ele. Ele rejeita o seu irmão, ele nega a existência do seu irmão de sangue, embora sabe que o pai é o pai dele, mas ele nega que o seu irmão seja seu irmão. Ou seja, a única forma do filho mais velho se salvar nesse contexto aqui é reconhecendo que o seu irmão, que embora não fez o que ele fez, que embora não merecia ser aceito pelo pai, ele reconhecer que o seu irmão, com todos esses erros, continua sendo o seu irmão, e o seu pai continua sendo o pai do seu irmão. Enquanto ele não compreendesse isso, ele estaria perdido dentro de casa. Eu quero acreditar que ele entendeu essa lição, e que o pai o corrigiu, e que orientou, para que nunca mais ele olhasse para o seu irmão, e justificasse o seu irmão, como seu irmão, por aquilo que ele não fazia, que o irmão fazia. E de vez em quando somos assim, e temos essa mentalidade, e nós precisamos ter essa compreensão, para que não possamos estar perdidos dentro da casa do Pai, porque isso é perigoso. Jesus está voltando, amém? Então essa relação com o Pai não é suficiente, é o primordial, mas é fundamental também que eu tenha uma boa relação com o meu irmão, uma relação de aceitação, porque quem aceita o Pai deve também aceitar o Filho do Pai, amém? Quem aceita Jesus deve aceitar os seus seguidores também. Quem recebe Jesus, recebe também os que seguem Jesus, amém? Isso é algo fundamental para se viver na casa do Pai, com o Pai, porque o Pai não é Pai só meu. Quem se lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, Ele é Pai nosso, Ele não é Pai meu, amém? Ele é o Pai nosso. Fiquemos de pé e agradecemos ao Senhor.